Vamos então para a aula de degradê. Separe aí sua caneta, seu papel e seu cotonete. Vamos começar traçando de baixo para cima, em torno de 1 centímetro quadrado. E depois que eu fizer os tracinhos bem próximos um ao outro, eu vou fazer traços perpendiculares, ou seja, eu vou cruzá-los no mesmo tamanho. Então, eu vou preencher esse espaço e vou dar uma esfumada. E assim eu vou indo até o final da esquerda para a direita, ou se for canhoto, da direita para a esquerda. Cada vez com um pouquinho menos de pressão na caneta. Começa um pouquinho mais forte e depois vou indo bem fraquinho. Eu faço isso em toda a extensão que eu coloquei aqui em torno de 10 centímetros. Eu faço em toda a extensão. Claro que lá no finalzinho, eu vou estar já com a pressão da caneta bem fininha e não vou fazer todos os traços cruzados, ok? Vou fazer apenas alguns bem fininhos e vou esfumar com cotonete, conforme vocês vão ver no decorrer do exercício, tá? Então, vou fazendo, já diminuindo a pressão, vou cruzando, esfumando. Quanto mais eu esfumar, mais preenchida vai ficar essa área. Vou passar a caneta onde precisar, de repente, fazer algum ajuste. Vou esfumar sempre que eu achar necessário, tá? E vou seguindo. Vou cruzando, então, em direção perpendicular, da esquerda para a direita, aliás, perdão. Também já com a pressão da mão menor, tá? E vou esfumando sempre que eu achar necessário. Bem com cuidado, porque essa região aqui já é uma região com menos aplicação de tinta. Agora eu volto lá onde eu quero que fique mais escuro e eu aplico a tinta da caneta com maior pressão. Então, vejo que vai ficar já mais escurinho. Dá para voltar depois e aplicar mais? Claro que dá. E é isso que vai dar a sensação de profundidade, porque a tinta, quando ela seca, né, ela muda de tom. Aí eu venho e aplico mais uma camada, então eu vou deixando esse tom cada vez mais profundo.
Vou acentuando a diferença, vou virar agora a folha para eu poder fazer a mesma coisa, só que na diagonal, tá? Então agora eu vou de baixo para cima na diagonal e depois de cima para baixo na diagonal contrária, né? Vou fazer um X aí, e da mesma forma, com maior pressão da esquerda para a direita, aqui no caso, tá? E vou soltando ali mais no finalzinho. E vou fazer isso quantas vezes eu achar necessário. Vou aplicar quantas camadas forem necessárias para deixar o trabalho mais homogêneo possível. Lembrando que não fica perfeito, sempre vai aparecer uma listra, um risquinho, ou às vezes a caneta borra um pouquinho, tá bom? Mas não se preocupem com isso. O objetivo agora é aprender a técnica. Depois a gente pensa em camuflagem. Repitam esse exercício pelo menos 3 vezes. Se vocês acharem que precisam fazer mais, que precisa melhorar mais ainda, façam quantas vezes quiserem. Podem fazer com canetas de outras cores para vocês verem a diferença entre uma ou outra. E sempre encaminhem para mim e, se tiverem dúvidas, podem me perguntar. Vou dar só mais uma acentuada para finalizar o trabalho. Agora é só ter cuidado e vou passando a caneta onde eu achar que precisa deixar melhorzinho, deixar mais homogêneo. São os retoques finais.